Mas o pecado, de modo geral, ele traz algum tipo de prazer, alguma sensação prazerosa. Por isso que ele acaba sendo tão sedutor. No entanto, de modo geral, esse prazer é passageiro. Mas nós não podemos dizer a mesma coisa sobre as consequências do pecado. As consequências do pecado, elas são duradouras e normalmente desastrosas. Estudando a vida de Davi, depois de ter consumado o seu adultério com Batseba, a gente percebe algumas coisas. Primeiro, que Davi sofreu uma perda imediata. Quando a ficha cai, ele descobre que ele era o pecador que afrontara a Deus. A criança nascida adoeceu e aconteceu o quê? Morreu. O seu filho com Batseba morre. Lendo os Salmos 32 e o Salmo 51, nós descobrimos que Davi não apenas perdeu aquela criança, mas ele sofreu no corpo e na alma as consequências do seu pecado. E ele retrata isso nos Salmos 32 e 51 em cores vivas, em cores intensas, quando ele fala sobre a dor nos ossos, o envelhecimento pelos constantes gemidos por causa da situação miserável que o pecado acaba produzindo. Note que a dor não foi apenas física, mas foi emocional. Ele sentiu culpa, estava sendo devorado pela culpa e ainda assim ele não confessou o pecado, ele não derramou o coração diante de Deus. Mas, meu querido, talvez a consequência mais desastrosa na vida de Davi se deu na história da sua família. Ele viu a sua família desmoronando. A profecia de Natã acabou se cumprindo na vida familiar de Davi. Ele descobriu que o seu filho Aminom cobiçou a sua meia-irmã Tamar, levou-a para a cama e a dispensou como se fosse uma adúltera, uma prostituta. Parece a relação de Davi com Batseba. E você continua lendo e descobre que o irmão de Tamar, Absalão, por causa da atitude de Aminom, agasalhou um ódio incontido no coração durante um período longo e acabou patrocinando a morte do seu meio-irmão com requintes de crueldade. A gente se lembra da história. Ele prepara uma festa e acaba promovendo o assassinato do seu meio-irmão. O rei Davi descobriu que Absalão não apenas odiava Aminom, mas descobriu que Absalão começou a odiar o próprio pai, porque Davi foi um pai omisso. Ele nunca chamou Aminom para uma conversa, e ele nunca chamou Tamar para uma conversa para acarinhar a sua filha que foi abusada pelo meio-irmão. Ele não trata de nada. Quando você lê sobre Adonias mais adiante, você descobre que Davi foi um pai omisso, que nunca repreendeu o seu filho Adonias. E ele acaba sofrendo as consequências por causa disso. E Absalão agora não odeia somente Aminom, mas odeia o seu pai pela sua covarde omissão. Por isso, ele decidiu tomar o trono do pai, e mais do que isso, antes de tomar o trono do pai, tentou humilhar o pai publicamente, se deitando publicamente com todas as concubinas de Davi, à vista do povo, para humilhá-lo, para quebrá-lo, para dizer que ele não era dono de trono coisa alguma. Agora Absalão seria o rei. E você continua lendo a história e descobre que Absalão foi morto. E Davi se desesperou com a morte de Absalão a ponto de reagir, dizendo: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Ele acaba lamentando porque ele perdeu a oportunidade de dizer: Absalão, eu te amo. Era tarde demais. Ele perde o filho, ele perde a família. O envolvimento sexual de Davi com Batseba trouxe algum prazer, mas trouxe fundamentalmente consequências desastrosas, porque o pecado funciona exatamente assim. O pecado gera a morte. E nessa sociedade caída, onde a igreja tem se acomodado e muitas vezes cedido ao discurso do mundo,
a gente tem esquecido que o pecado gera morte. Davi perdeu o filho com Batseba, Davi perdeu a paz, Davi perdeu a família. Quando buscamos prazer em detrimento da glória de Deus, nos frustramos, nos ferimos, ferimos aqueles a quem amamos. Queridos, se você não pode dar glória a Deus depois de uma relação sexual, tem alguma coisa errada. Porque sexo é bom, é bênção de Deus. E se você não conseguiria se ajoelhar depois de ter relação sexual com seu cônjuge, ao pé da cama e dizer, glória a Deus, que coisa boa, que bênção é ter relação sexual. Se você não consegue glorificar a Deus por isso, tem alguma coisa errada. Porque o sexo deveria levar a isso, e glória a Deus, porque é prazeroso. Portanto, um homem que se deita com uma mulher que não é sua, certamente ele não vai dizer, glória, não dá. Nenhuma mulher pode fazer isso. Se você não pode glorificar a Deus, porque você está buscando apenas o seu prazer egoísta, você não está fazendo o que está fazendo para a glória de Deus, para honrar a Deus, caia fora. Porque as consequências de brincar com o pecado são consequências desastrosas e duradouras. O que me encanta quando eu leio a história de Davi e leio a palavra de Deus, é que eu aprendo que Deus perdoa pecadores arrependidos. Deus perdoa pecadores arrependidos, conquanto Ele não nos livre das consequências das bobagens que fizemos. Mas Ele perdoa pecadores arrependidos. Eu tenho recebido no gabinete, em 30 anos de ministério, muitas pessoas desiludidas por causa do pecado. E muitas pessoas que cederam à tentação e pecaram contra Deus, acabam concluindo que não tem mais jeito para elas. Elas chegaram a um ponto na vida em que aquela situação se tornou irreversível. Aí eu me masturbei tantas vezes que para mim não tem mais jeito. Aí eu mexi com pornografia tantas vezes que para mim não tem mais jeito. Eu fui infiel tantas vezes que para mim não tem mais jeito. Eu me tornei imperdoável. No entanto, segundo a palavra de Deus, as coisas não são bem assim. Mesmo depois de desmascarar o rei Davi, Natã fez uma afirmação maravilhosa. Davi, o Senhor perdoa o seu pecado. E quando a gente lê o Salmo 51, a gente percebe essa realidade. Nós conhecemos o Salmo 51, é a oração de Davi, confessando o seu pecado, e ele começa... Veja só os pedidos que Davi faz no Salmo 51. Eu vou ler rapidamente. Compadece de mim, ó Deus. No versículo 1, ele diz no versículo 1, apaga as minhas transgressões. No versículo 2, ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade. No versículo 7, ele diz, purifica-me com hisopo. No versículo 10, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. No versículo 10, ele ainda diz, renova dentro em mim o espírito inabalável. Ele está orando e pedindo, Deus, faz um milagre na minha vida, muda a minha sorte, purifica-me, perdoa-me, restaura-me, dá-me um novo coração. Mas a questão é a seguinte: por que Davi orou desse jeito? Depois de fazer tantas bobagens, de ceder à cobiça, de ceder ao pecado, de promover a morte de um homem inocente, por que Davi ousou e se atreveu a orar a Deus? Lendo o Salmo 51, a gente descobre porque Davi ousou orar a Deus pedindo perdão. Ele orou com base no conhecimento que tinha de si mesmo. O pastor James Boyce afirmou que não confessamos pecados porque, de modo geral, não acreditamos que somos pecadores e não reconhecemos aquilo que fizemos como sendo pecado. Na verdade, nós muitas vezes temos tentado dar outro nome ao pecado para não prezarmos tratar do pecado diante do Senhor.
No entanto, quando você se depara com o Salmo 51, você descobre que Davi buscou a face do Senhor, porque ele tinha certeza da loucura que cometera, ele conhecia a feiura do seu pecado, tanto que quando ele ora, ele faz questão de dizer: Deus, eu transgredi, Deus, eu cometi iniquidade. A palavra pecado em grego é hamartia, e essa palavra tem a ver com a figura da arquearia. E a ideia é mais ou menos o seguinte: é a ideia de errar o alvo, pegar, armar aqui o arco, lançar a flecha e errar o alvo. Ou seja, Davi, quando diz no Salmo 51 que pecara contra o Senhor, ele estava dizendo que fracassara em satisfazer o padrão estabelecido por Deus na sua lei.